Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal semanal de reflexões sobre temas da semana e temas filosóficos que fazemos. Nós estamos fazendo um tópico filosófico nesses dias sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Hoje vamos fazer uma leitura do que nós viemos apresentando desde umas 2 semanas atrás. Uma leitura da fenomenologia do espírito na parte O Mundo Alienado de Si Mesmo e depois na subparte A Cultura e o Seu Reino da Efetividade. O mundo do espírito alienado de si. O mundo do espírito se desagrega em um mundo duplo. O primeiro é o mundo da efetividade ou o da alienação do espírito. O segundo, um mundo que o espírito, elevando-se sobre o anterior, constrói para si no éter da pura consciência. Este mundo oposto àquela alienação, por isso mesmo, não é livre dela, mas é antes somente a outra forma da alienação, que consiste precisamente em ter a consciência em dois mundos diversos e que abarca ambos. O que aqui se considera não é, portanto, a consciência da essência absoluta, tal como é em si para si, nem é religião, mas a fé. A fé, enquanto é a fuga do mundo efetivo e assim não é em si para si. Essa fuga do reino da presença é, pois, imediatamente nela mesmo uma dupla fuga. A pura consciência é o elemento no qual o espírito se eleva, mas não é só o elemento da fé, senão também o do conceito. Os dois entram em cena juntos e simultaneamente, e a fé é considerada somente em oposição ao conceito. O espírito desse mundo, a cultura e o reino e o ser reino da efetividade. O espírito desse mundo é a essência espiritual impregnada de uma consciência de si que se sabe imediatamente presente como esta consciência de si, para si essente, e que sabe a essência como uma efetividade contraposta a si. Mas o ser aí desse mundo, como também a efetividade da consciência de si, descansa no momento pelo qual a consciência de si se extrusa de sua personalidade e assim produz o seu mundo. Frente a ele se comporta como se fosse um mundo estranho do qual devesse agora apoderar-se. Mas a renúncia do seu ser para si é ela mesma a produção da efetividade, da qual assim se apodera imediatamente pela renúncia. Em outras palavras, a consciência de si só é algo, só tem realidade, na medida em que se aliena a si mesmo. Com isso, se põe como universal, e essa sua universalidade é sua vigência e efetividade. Essa igualdade com todos não é, portanto, aquela igualdade do direito, não é aquele imediato ser reconhecido e estar em vigor da consciência
pelo simples fato de que ela é, mas se ela vigora, é por se ter tornado conforme ao universal através da mediação alienadora. A universalidade carente do espírito do direito acolhe dentro de si a ilegitima qualquer modalidade do caráter, como também do ser aí. Mas a universalidade que aqui vigora é uma universalidade que veio a ser e que é por isso efetiva. É, portanto, mediante a cultura que o indivíduo tem aqui vigência e efetividade. A verdadeira natureza originária do indivíduo e sua substância é o espírito da alienação do ser natural. Essa extrusão é, por isso, tanto o fim como o ser aí do indivíduo. É, ao mesmo tempo, um meio ou a passagem, seja da substância pensada para a efetividade, como inversamente da individualidade determinada para a essencialidade. Essa individualidade se forma para ser o que é em si, e só desse modo é em si e tem um ser aí efetivo. Tanto tem de cultura quanto tem de efetividade e poder. Embora o si se saiba que é efetivo como este si, contudo, sua efetividade consiste somente no suprassumir do si natural. A natureza determinada originária se reduz, portanto, à diferença inessencial da grandeza, a uma maior ou menor energia da vontade. Mas o fim e conteúdo da vontade pertencem unicamente à substância universal mesmo, e pode ser universal. A particularidade de uma natureza que se torna fim e conteúdo é algo impotente e inefetivo. É uma espécie que se esfalfa, vã e ridicularmente para pôr-se à obra. É a contradição de atribuir ao particular a efetividade que é imediatamente universal. Portanto, se a individualidade for posta somente na particularidade da natureza e do caráter, não se encontra no mundo real nem individualidades nem caráteres, mas indivíduos que têm um ser igual, uns em relação aos outros. Aquela suposta individualidade só é justamente o ser visado, que não logra estabilidade nesse mundo, onde só alcança a efetividade o que se expulsa de si mesmo e, portanto, só o universal. O visado vale pelo que é, por uma espécie. O que se manifesta em relação ao indivíduo singular como sua cultura é o momento essencial da substância mesma, isto é, o passar imediato de sua universalidade pensada à efetividade. Ou é a alma simples da substância, por onde o em si é algo reconhecido e ser aí. O movimento da individualidade que se cultiva é, pois, imediatamente o vir a ser dessa individualidade como essência e objetivo universal, quer dizer, como vir a ser do mundo. Deve-se considerar primeiro a própria substância simples na organização imediata de seus momentos aquiescentes, ainda não vivificados. Ora, a natureza se desdobra em seus elementos universais, onde o ar é essência permanente, puramente universal e translúcida.
A água, ao contrário, a essência é sempre sacrificada. O fogo, a unidade animadora deles, que tanto anula sempre sua oposição, quando cinge nela sua simplicidade. A terra, enfim, é o nó sólido dessa articulação, e o sujeito dessas essências, como de seu processo, seu sair, seu retornar. Pois assim também a essência interior, ou espírito simples, da efetividade consciente de si, se desdobra como um mundo em massas universais semelhantes. A primeira massa é a essência espiritual em si universal igual a si mesma. A segunda, a essência para si essente, que se tornou desigual em si mesma, que se sacrifica e se entrega. A terceira, a essência, que enquanto consciência de si é sujeito e tem imediatamente nela a mesma força do fogo. Na primeira essência, consciente de si como ser em si, mas na segunda possui o vir a ser do ser para si, mediante o sacrifício do universal. Porém, o espírito mesmo é o ser em si e para si do tudo que se divide na substância como permanente, e na substância como a que se sacrifica, que igualmente a recobra, mais uma vez em sua unidade, tanto como a chama que devora e consome a substância, como a sua figura permanente. Nós vemos que essas essências correspondem à comunidade e à família do mundo ético, mas sem possuir o espírito doméstico que elas têm. Ao contrário, se o destino é algo estranho para esse espírito aqui consciente de si, é e se sabe como potência efetiva dessas essências.